dia, queridos! Estamos aqui para mais uma aula de artes. E hoje vamos falar um pouco, gente, é um pouco porque tem muita coisa dessa arte. A arte romana. Primeiramente, nós temos que voltar um pouco na história. Um pouco, eu estou sendo generosa. Esse povo chamado romano, gente, ele foi um povo que em um determinado tempo ele dominou grande parte da Europa. E foi através da guerra, sim. Lá na disciplina de história, você vai acompanhar algumas artimanhas, algumas conquistas desse povo, mas lá pra frente, nas outras séries. Mas vamos falar um pouquinho. Bom, esse povo, eles eram pessoas que eram habilidosas na guerra. Então, conquistaram muitos locais, certo? Depois que eles se fixavam nos locais, eles faziam questão de fazer construções para mostrar algumas características deles, o povo romano. Basicamente, a sua sociedade era dividida entre patrícios, os ricos, e plebeus, os mais pobres, certo? Mas não tão pobres. Mas mesmo assim, tinham menos posses, digamos assim, e menos influência que os patrícios. Mas vamos para frente. Bom, essa sociedade romana, ela sofreu, é nesse ponto que eu quero falar hoje, influência. Como assim? Quando eles conquistaram locais, por exemplo, como a Grécia, que era um berço de civilização, era um berço de arte, eles se encantaram com a arte que os gregos produziam. Não só a arte, mas também a inteligência do povo grego. Então, o que foi que aconteceu? Quando eles começaram a tomar esses locais, eles não simplesmente chegavam e destruíam. Eles observavam. E foi assim que eles sofreram influência de um povo chamado etrusco e do povo grego. O que foi, tia, que a Grécia influenciou na vida romana? Ela influenciou na arte, na busca pelo belo, pelo perfeito. Então, as esculturas romanas, elas passaram a representar cópias das figuras e monumentos gregos, ok? E os etruscos? O que era que esse povo etrusco influenciou na cultura e na arte romana? Bom, eles influenciaram na questão do detalhe. Eram povos que prezavam pelo detalhe. Então, você vai ver na atividade de hoje alguns exemplos de esculturas, alguns exemplos de edificações, tanto gregas, certo? Quanto romanas. E aí você vai ver uma semelhança. Só que tem um grande destaque que os romanos conseguiram no lado artístico e que eles não seguiram aos gregos e aos etruscos. Qual era, tio, o grande destaque romano? A arquitetura. Gente, vou sair aqui da frente do nosso quadro para você observar e guarde isso. O grande destaque romano foi na arquitetura, na construção de entradas da cidade que ele conquistava, no destaque dos templos, no destaque, pessoal, dos locais onde as coisas aconteciam. Eles prezavam pela beleza, eles prezavam pelos detalhes e eles conseguiram fazer, naquele tempo, grandes construções. Então, o destaque romano é na arquitetura, ok? Você vai ver na atividade de hoje algumas imagens, mas vamos para frente. Tia, e o que é que eles tinham de diferente? Bom, primeiro vieram os gregos, como eu já disse.
E os gregos, eles também tinham destaque na arquitetura, mas como os romanos, não. Porque os romanos, eles não apenas copiaram esse lado grego, eles conseguiram aprimorar. Como assim, tia? Na arquitetura grega, tinham muitas colunas, certo? As estruturas eram, digamos que, retas, quadradas e com muitas colunas. Para quê, tia? Para sustentar o peso dos telhados e das colunas, ok? Já os romanos, gente, eles conseguiram fazer construções arredondadas e que não precisavam de tantas colunas. E aí no lugar eles colocavam o quê? Gente, arcos. Arcos. Eles conseguiram fazer cada arquitetura, arquedutos, locais onde os povos se banhavam, templos. E esse foi o grande destaque da arte romana. Eles conseguiram ter mais espaço, coisas que as colunas gregas não permitiam, vamos dizer assim. Esses arcos, essas estruturas de arcos, além de serem belíssimas, e hoje ainda existem muitas na Itália, tá? Além de proporcionar mais espaço e conforto para quem fosse passar por esses locais ou ficar um certo tempo, eles conseguiram fazer grandes obras de arte. Um exemplo que eu quero destacar, certo? É o Coliseu. Gente, aquilo ali é uma maravilha do mundo, de lindo. Como é que esses homens conseguiram fazer uma estrutura daquela que permite até hoje que nós possamos vê-la? Pronto, era esse o destaque que eu queria dar à nossa aula de hoje. Tia, e esse Coliseu servia para quê? Gente, nesse Coliseu aconteciam grandes espetáculos. Espetáculo, tia. Outra influência grega. Porque lá na Grécia surgiu coisas do tipo a democracia, o teatro. Em Roma também tinha teatro? Tinha. Tinha até circo. Mas, para concluirmos a nossa aula de hoje e matar a sua curiosidade sobre o povo e a arte romana, vá lá na sala do Google Classroom e vá fazer a atividade de hoje. Ok? Boa aula!